O empate entre Grêmio e Corinthians por 1-1 em Porto Alegre foi daqueles jogos que deixam muita história para contar, apesar do placar equilibrado. O resultado pode parecer pequeno à primeira vista, mas considerando o contexto das duas equipes, especialmente o momento do Corinthians, é possível dizer que o ponto conquistado fora de casa tem um peso considerável. O timão remendado por desfalques importantes conseguiu segurar um Grêmio que vinha em ascensão e por isso mesmo o torcedor alvinegro deve sim enxergar esse empate como algo positivo. O Grêmio, por sua vez, deixou escapar a chance de depois de 7 anos voltar a vencer o Corinthians. Foram 13 jogos desde a última vitória gremista, 10 empates e 3 vitórias corintianas nesse período. Ano passado mesmo, com um jogador a mais, desde os primeiros minutos em Porto Alegre, o Grêmio perdeu por 1-0, sob uma tempestade com gol de Romero. Em 2023, o Grêmio estava na briga pelo título e acabou levando uma surra de 3-0 do Corinthians. Esse tabu pesa. E talvez por isso o empate tenha um gosto mais amargo para o lado tricolor. Mas é preciso ser racional. O Grêmio vive um momento de reconstrução e ajustes. Saiu da zona de rebaixamento, venceu 2 partidas importantes recentemente e somou 7 pontos dos últimos 9 disputados. Isso, diante do cenário crítico que o clube enfrentava, já representa uma evolução. O time de Renato Portaluppi ainda está longe do ideal, é verdade, e tem limitações claras em peças fundamentais como as laterais e o banco de reservas. Ainda assim, o time começa a apresentar sinais de competitividade, e isso é animador para o torcedor. O Corinthians, por outro lado, entrou em campo com um time muito desfalcado. Sem nomes como Yuri Alberto Ranielli, Gustavo Henrique Matias Rojas, Félix Torres e até mesmo Carrillo e Memphis Depay, o time de Dorival Júnior teve que se virar com o que tinha. E mesmo assim não fez feio, empatou com o adversário tradicional em um dos estádios mais difíceis do Brasil, mostrando um bom nível de organização tática e espírito competitivo. Isso também é evolução. O Corinthians foi um time compacto, resiliente, que soube sofrer quando foi necessário e ainda conseguiu responder ofensivamente em vários momentos da partida. O jogo começou com o Grêmio tentando pressionar. Nos primeiros minutos, uma jogada muito perigosa com o Alisson que cabeceou e a bola explodiu na trave com o Bright White chegando para completar e não conseguindo empurrar para o fundo do gol. A trave salvou o Corinthians, mas logo os visitantes responderam. Em uma cabeçada de Thalys à trave, devolveu o susto para o lado tricolor. Era um jogo franco, equilibrado e com chances dos dois lados. E foi o Grêmio que abriu o placar com gol de Bright White após excelente jogada iniciada por Alisson. Mas o Corinthians não se deixou abater e chegou ao empate ainda no primeiro tempo com um golaço de Breno Bidon. Um chute de fora da área no ângulo indefensável para o goleiro Rafael Cabral. Um tipo de gol que inclusive o goleiro gremista costuma tomar com alguma frequência. Bidon foi o nome do jogo pelo lado do Corinthians, não apenas pelo gol, mas pela movimentação, pela intensidade e pela inteligência com que ocupou os espaços. Mostrou personalidade, principalmente em um jogo fora de casa e carregando mais responsabilidades. Diante das ausências dos medalhões do elenco, no segundo tempo o Grêmio foi um pouco mais protagonista, teve mais posse de bola, tentou ditar o ritmo e forçou algumas jogadas pelas pontas, principalmente com Pavão e com Alisson, que fez uma boa partida até sair cansado. Cristaldo também apareceu bem, sendo muito mais participativo do que em outras partidas. O argentino foi combativo, buscou o jogo, sofreu faltas, tentou jogadas e até levou algum perigo em finalizações de média distância. Dentro do contexto que ele mesmo vinha apresentando nas últimas rodadas, foi um avanço. O Corinthians, por sua vez, apostou nos meninos da base no segundo tempo. Kaique pela esquerda fez boas investidas, entrou com confiança e tentou desafogar o time. Dieguinho e Romero também foram acionados, mas com pouco efeito prático. O time ficou mais leve e mais rápido, mas faltou capricho e definição no terço. Final! Thalys, que começou o jogo bem aberto pelo lado esquerdo, perdeu eficiência com o passar do tempo. Mostrou intensidade e até conseguiu boas escapadas, mas a tomada de decisão foi um problema constante. Muitas jogadas promissoras terminaram em cruzamentos errados, dribles desnecessários ou passes precipitados. O goleiro Hugo do Corinthians foi fundamental para segurar o empate.
Fez defesas difíceis, incluindo uma espetacular em finalização de Wagner Leonardo dentro da área, uma daquelas defesas que seguram o ponto como ouro. O Grêmio também teve outras chegadas perigosas, especialmente em bolas paradas. Marlon pela lateral esquerda deu boa dinâmica ofensiva. Pavon, que ainda está longe de ser o jogador que se esperava quando chegou ao Grêmio, ao menos teve uma atuação melhor do que nas rodadas anteriores, buscando mais o jogo, especialmente quando passou para o lado direito. Na reta final, Riquelme, jovem revelado na base gremista, entrou e mostrou muito talento com a bola nos pés. Ainda precisa evoluir fisicamente, ganhar mais intensidade e presença em campo, mas a qualidade técnica salta aos olhos. É desses jogadores que parecem pentearem a bola com o pé. Muito toque fino, cabeça erguida, passes verticais. Ainda é cedo para cravar qualquer coisa, mas o Grêmio parece ter aí um nome interessante para lapidar com cuidado. Do lado do Corinthians fica a dúvida sobre o porquê Coronado não é utilizado. Com Garro voltando de lesão e visivelmente fora de ritmo, muitos esperavam que Coronado ganhasse minutos no segundo tempo. Mas isso não aconteceu. Desde que chegou o meia, praticamente não teve sequência com nenhum dos treinadores que passaram. Dorival Mano, Menezes, Luxemburgo, todos optaram por outras peças. Segundo relatos internos, Coronado tem ótima técnica, mas talvez falte intensidade e dinâmica de jogo. Emiliano Dias chegou a dizer publicamente que deixou o clube sem encontrar uma posição ideal para o jogador. Isso diz muito. Talvez o problema não seja técnico, mas de encaixe tático. E o tempo está passando. No fim das contas, o empate foi justo. O Grêmio teve mais a bola, criou mais chances, mas o Corinthians foi corajoso, inteligente e contou com grande atuação de Hugo e um golaço de Bidon para arrancar um ponto importante. Ambos os times mostraram potencial de evolução, mas também deixaram evidentes suas carências. O Grêmio ainda precisa urgentemente de reforços nas laterais e em opções mais consistentes no ataque. O Corinthians, por sua vez, tem um elenco mais qualificado, mas sofre demais quando precisa recorrer ao banco. Algo que a pausa do calendário pode ajudar a corrigir, seja com treinos ou com reforços. Para ambos, o recomeço após a parada será decisivo. Com o apito final na arena, ficou no ar a sensação de que ambos os times deixaram escapar algo. O Grêmio, por não conseguir transformar sua ligeira superioridade em um placar mais confortável, e o Corinthians, por não aproveitar os espaços deixados no segundo tempo para tentar algo além do empate. Ainda assim, não se pode ignorar o que esse jogo representou em termos de aprendizado e avaliação para os dois lados. É o tipo de confronto que, mesmo sem vencedor, ensina muito e expõe com nitidez os pontos que precisam de atenção imediata antes da próxima fase da temporada. No Grêmio, a torcida voltou a se dividir entre a paciência por um time em reconstrução e a impaciência gerada por um histórico recente de eliminações precoces e atuações inconsistentes. A verdade é que o time ainda sofre com oscilações típicas de quem tenta se reerguer em meio ao caos. A defesa, apesar de mais segura com Rodrigo L. e Kahneman, ainda dá espaço em momentos cruciais. Os volantes têm sido combativos, mas falta qualidade na saída de bola, especialmente quando Vila Sante não joga bem. E o ataque, embora tenha boas peças no papel, carece de efetividade. Diego Costa, ainda em fase de adaptação, tem oscilado demais. Pavon, como já dito, ainda não entregou nem perto do que se espera, e jogadores como Everton Galdino e Soteldo, fora por lesão, fazem falta para dar profundidade e agressividade ao time. A ausência de um meia armador confiável continua sendo uma das grandes dores de cabeça para Renato Portaluppi. Cristaldo, mesmo em sua melhor versão, é um segundo atacante, não um armador clássico. A função criativa acaba se pulverizando entre os pontas e os volantes, e ele próprio, o que gera um jogo muitas vezes lento, previsível e dependente de lampejos. Essa limitação técnica cobra seu preço principalmente contra adversários bem postados, como foi o caso do Corinthians. O time paulista se fechou bem, congestionou o meio-campo e obrigou o Grêmio a tentar a sorte por fora nas laterais. E mesmo aí, com Fábio ainda se recuperando fisicamente e Meik muito tímido ofensivamente,
O time não conseguiu gerar superioridade. Renato, aliás, mais uma vez foi protagonista fora das quatro linhas. Reclamou da arbitragem, ironizou perguntas na coletiva e voltou a pedir reforços publicamente. É um personagem importante do futebol brasileiro, carismático e experiente, mas há quem critique a forma como ele, em momentos de frustração, terceiriza responsabilidades. Sua insistência em certas peças e o atraso em fazer substituições têm incomodado parte da torcida. No entanto, ninguém pode negar que ele conseguiu estancar a sangria das primeiras rodadas e devolver alguma confiança ao grupo. Ainda assim, a cobrança por evolução técnica é inevitável. Já no Corinthians, Dorival Júnior vive um dilema diferente. O time tem demonstrado uma organização defensiva elogiável e uma proposta de jogo clara, mas ofensivamente, o rendimento ainda está muito aquém do esperado. A ausência de um camisa 9 de referência tem pesado, e Yuri Alberto, mesmo em fase técnica ruim, ao menos ocupava os zagueiros e puxava a marcação. Sem ele, o ataque perde profundidade. Garro, que voltou após lesão, sentiu nitidamente a falta de ritmo e ficou apagado. Breno Bidon, em contrapartida, tem sido o grande nome do time nas últimas rodadas. O jovem se firma como titular absoluto e vem crescendo a cada jogo, sendo responsável por dar fluidez à transição e ainda aparecer como finalizador, como no golaço desta rodada. Dorival tem apostado muito na base, o que agrada boa parte da torcida, mas também gera riscos naturais pela inexperiência de alguns jogadores. A entrada de nomes como Kaique e Riquelme mostra que o técnico está disposto a arriscar, até porque os medalhões disponíveis não têm entregado o suficiente. Romero, por exemplo, continua sendo mais voluntarioso do que eficiente. Coronado, como já mencionado, segue sendo um mistério praticamente esquecido, mesmo em meio a tantas ausências. A comissão técnica, segundo apurações, enxerga nele um jogador técnico, porém lento, e pouco participativo sem a bola, algo que pesa muito no modelo de jogo mais dinâmico e reativo proposto por Dorival. Outro ponto que preocupa o Corinthians é o desgaste físico do elenco. Mesmo com poucos jogos no calendário após a eliminação precoce nas Copas, a equipe sente muito quando precisa repetir formações ou improvisar jogadores fora de posição. A carência de um lateral direito reserva confiável, por exemplo, forçou adaptações que comprometem a compactação defensiva. Gil, já veterano, tem se desdobrado para segurar as pontas, mas o sistema defensivo precisa de mais proteção. Algo que Ranieri, quando joga, costuma oferecer. Sua ausência foi sentida contra o Grêmio. Apesar de tudo isso, o ponto conquistado fora de casa pode ser um divisor de águas. O Corinthians está fora da zona de rebaixamento por enquanto, mas qualquer tropeço pode colocá-lo de volta no drama. Por isso, cada empate fora precisa ser valorizado, especialmente em jogos contra adversários diretos ou em estádios tradicionalmente hostis. A pausa do calendário será decisiva para o time recuperar lesionados, aprimorar a parte física e corrigir problemas estruturais que se arrastam desde o início do ano. O Grêmio, por sua vez, também usará essa pausa para recuperar peças importantes e, quem sabe, anunciar reforços. A direção promete ir ao mercado e já negocia com pelo menos 2 nomes para o setor ofensivo. A janela de transferência será fundamental para dar fôlego a um elenco curto, desgastado e carente de alternativas. A meta imediata é se consolidar no meio da tabela e afastar de vez qualquer risco de rebaixamento, para então pensar em objetivos mais ambiciosos. Mas tudo isso passa por resultados. O futebol apresentado ainda está longe de ser confiável e a oscilação precisa dar lugar à regularidade. Em suma, o empate em Porto Alegre foi um retrato fiel do momento das duas equipes. O Grêmio buscando reconstrução e tentando resgatar uma identidade de jogo que se perdeu nos últimos anos. O Corinthians em busca de equilíbrio entre juventude e experiência, entre defesa sólida e ataque produtivo. Ambos saem com lições claras. O Grêmio precisa de mais consistência e profundidade e o Corinthians de mais repertório ofensivo. A temporada ainda está no início e há tempo para ajustes, mas esse tipo de jogo mostra quem está mais perto de evoluir e quem precisa correr mais. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando.
Nos bastidores do futebol paulista, um rumor começou a ganhar força e promete esquentar ainda mais a rivalidade entre Corinthians e Palmeiras. Dorival Júnior, técnico do Corinthians, teria feito declarações polêmicas que estão causando burburinho no meio esportivo. Segundo fontes próximas ao clube, Dorival teria afirmado que possui um espião infiltrado no Palmeiras, atuando a serviço do timão para obter informações estratégicas do rival. A possível existência desse agente secreto dentro do Clube Alviverde vem sendo comentada com grande intensidade, reacendendo antigas disputas e alimentando a tensão entre as duas torcidas. A ideia de ter alguém monitorando de perto os treinamentos, as formações e até as movimentações internas do Palmeiras parece ter saído diretamente de um roteiro de filme. Mas, se confirmada, colocaria Dorival e o Corinthians em uma posição de vantagem tática. Nas palavras atribuídas ao treinador, o espião seria fundamental para antecipar jogadas e preparar o time corintiano para os duelos decisivos contra o rival. Ainda que não haja nenhuma confirmação oficial, a especulação se espalhou rapidamente pelas redes sociais e por rodas de conversa no futebol paulista, deixando torcedores e comentaristas divididos entre o ceticismo e a expectativa. O Palmeiras, por sua vez, ainda não se pronunciou oficialmente sobre as alegações, mas a possibilidade de haver alguém dentro do clube repassando informações para o Corinthians certamente não será ignorada. Para muitos especialistas, a prática, embora polêmica, não é inédita no futebol, onde estratégias e segredos podem ser decisivos para a conquista de títulos. No entanto, o fato de um treinador da envergadura de Dorival Júnior colocar essa questão publicamente levanta dúvidas sobre a real existência do espião, ou se trata apenas de uma jogada de bastidor para pressionar o adversário. O clima de disputa entre Corinthians e Palmeiras já é naturalmente intenso, mas a possibilidade de espionagem pode transformar a rivalidade em um capítulo à parte na história dos clássicos paulistas. A repercussão dessa declaração traz à tona um debate que vai muito além do campo, envolvendo ética, competitividade e até segurança dentro dos clubes. Enquanto a diretoria do Corinthians não se manifesta oficialmente, os torcedores corintianos parecem abraçar a ideia da vantagem extra, esperando que essa informação possa ser um diferencial para o time de Dorival Júnior nos confrontos que ainda estão por vir. Por enquanto, o espião do Palmeiras a serviço do Corinthians segue como um rumor instigante que movimenta os bastidores do futebol paulista. Resta saber se a próxima partida entre os rivais trará alguma confirmação dessa história ou se tudo não passará de um boato. Mas uma coisa é certa: com ou sem espionagem, a disputa entre Corinthians e Palmeiras segue tão acirrada quanto sempre, garantindo emoções fortes para os amantes do futebol. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!